Propósitos com Deus são ferramentas espirituais poderosas que já fizeram homens e mulheres de Deus viverem e experimentarem o sobrenatural ao chamarem a atenção de Deus. E conosco hoje não é diferente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer propósitos com Deus, a importância do propósito, homens e mulheres de Deus na Bíblia que fizeram propósito, qual o embasamento bíblico para a gente fazer propósito hoje. Então assim, são várias dúvidas sobre propósitos com Deus, ensinando também como fazer esse propósito que você vai ver nesse vídeo e com certeza vai despertar a sua fé e te levar a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Inclusive, se você é alguém que gosta de conteúdo sobre relacionamento com Deus, já se inscreva aqui no canal que tem sempre conteúdos nesse tema e também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. O propósito com Deus é uma decisão que nós tomamos voluntariamente no nosso coração, em que nós decidimos de alguma forma mostrar para Deus o nosso interesse contínuo nesse relacionamento mais profundo com Ele. O propósito com Deus sempre é evidenciado pela renúncia. É quando você decide se abster de algo ou até mesmo alguém. A gente vai ver o exemplo de Ana, que no livro de 1 Samuel, capítulo 1, ela deseja muito ter um filho. Ela sobe então até o templo para orar ao Senhor e ali ela faz um propósito com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria aquele filho ao Senhor e ele serviria no templo. O Senhor fez a parte dele e deu um filho para Ana, e ela retribuiu a parte dela do propósito. E Deus deu aquele filho porque o propósito que ela fez revelou o coração que ela tinha em Deus. Ela estava disposta a sacrificar algo, ela estava disposta a abrir mão de algo que era muito importante para ela, para chamar a atenção de Deus. O filho para ela era extremamente importante, mas ela entendeu que naquele momento entregar o filho para o Senhor era mais importante ainda do que o simples fato de ter um filho. Então, quando nós fazemos propósitos com Deus, basicamente nós estamos dizendo para Deus que aquilo que nós estamos abrindo mão não é tão importante quanto Deus. E isso revela o nosso coração. Ao ter o coração revelado de que Ana entregaria aquele filho, Deus então deu aquele filho para ela. Geralmente, os nossos propósitos precisam apontar para Deus a decisão de que nada é maior que Ele na nossa vida. Por isso, nós estamos dispostos a abrir mão daquilo, seja por um determinado tempo ou talvez até para sempre. Então o propósito, ele mostra uma característica de relacionamento nosso com Deus. Ele revela um coração desejoso por Deus e que confia em Deus e que por isso está disposto a sacrificar algo, nem que seja por um momento. Então o propósito é extremamente importante por causa disso. A gente vai ver também um exemplo de propósito com Deus no Novo Testamento através da vida do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, totalmente capacitado, havia tido um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, a sua vida transformada, mas em Atos capítulo 18 ele faz um propósito com Deus, onde ele decide ali rapar o seu cabelo, onde ele decide abrir mão de algo também. E eu estou usando esse exemplo para mostrar que mesmo no Novo Testamento também haviam propósitos com Deus e existem propósitos com Deus até hoje. O fato dele rapar o cabelo era um propósito específico, significava algo naquela época. Então, para a nossa vida também, os propósitos que nós fazemos devem significar algo específico. Por exemplo, se você é alguém que não é acostumado a tomar chá, aí você faz um propósito de ficar sem chá, não faz sentido. Mas se você é alguém que toma muito café, gosta muito de café e decide fazer um propósito de café, de ficar um período, um tempo sem café, esse propósito tem um significado específico e realmente ele vai significar alguma coisa diante de Deus. Então nós entendemos até aqui que homens e mulheres de Deus fizeram propósitos, que no Antigo e no Novo Testamento tiveram propósitos. O propósito, ele revela o nosso coração, ele mostra esse caráter de intimidade, de confiança e de dependência de Deus e por isso eles são importantes. E a gente está entendendo também que esse propósito ele precisa significar algo específico, ter realmente um significado na nossa vida. Então eu não vou fazer um jejum de Netflix se eu não assisto Netflix. Agora, se eu gosto de futebol, se eu gosto de alguma coisa, aquilo realmente tem valor para mim e eu decido fazer um propósito daquilo, então isso verdadeiramente tem significado. Então, um grande exemplo de propósito com Deus é tirar coisas que você gosta: café, refrigerante, filmes, séries, internet,
redes sociais e tantas outras coisas que você pode sim fazer um propósito determinado com Deus. Então você vai orar apresentando esse propósito para Deus. Pai, nesse momento eu quero iniciar um propósito com o Senhor, vou ficar 10 dias sem redes sociais, vou ficar um mês sem refrigerante, vou ficar tantos dias sem arroz. Então você vai apresentar esse propósito para Deus. Você vai falar com Deus o que você vai fazer durante esse período de propósito, o que você vai tirar e você vai dizer o propósito específico. Talvez você vai fazer isso pelo seu casamento. Então não tem importância, você pode fazer um propósito pelo seu casamento, você pode fazer um propósito pela sua vida financeira, você pode fazer um propósito pela sua vida emocional e sentimental. Isso não tem problema, você só precisa ter o alinhamento certo. Então, por exemplo, eu vou fazer um propósito pelo meu casamento. Eu vou fazer um propósito para mudar o outro, para que o outro seja transformado? Sim, eu posso até pedir isso para Deus, mas o propósito vai evidenciar o meu coração. Então o que vai ser transformado durante esse período de propósito é o meu coração. Eu vou ter mais sabedoria, eu vou ter mais discernimento, eu vou ter mais a graça do Espírito para suportar algumas situações no casamento. Então você entende que o propósito sim pode ser feito por várias áreas da vida, mas ele está intimamente ligado a nós e Deus, ao que Deus vai fazer no nosso coração. Eu posso fazer um propósito pela vida financeira? Posso. Isso quer dizer que Deus vai me dar dinheiro? Não quer dizer isso. Isso quer dizer que Deus vai iluminar o meu coração, Deus vai me dar direção, controle emocional para não gastar mais do que deve, uma direção espiritual para tomar decisões certas financeiras, preparar financeiramente, preparar profissionalmente, fazer investimentos certos, não cair em golpes. Então são uma série de coisas que quando nós estamos com o coração espiritualmente blindado através de um propósito, vai guiando a nossa vida. Então entenda isso, o propósito ele não é uma barganha com Deus. Eu vou dar algo para Deus me dar algo. Eu usei o exemplo de Ana. Primeiro ela disse, se o Senhor me der, eu vou te dar esse filho. Então entenda que o propósito dela de entregar aquele filho foi visto no coração dela antes mesmo dela entregar. Então Deus estava entendendo o seguinte, o filho para ela é importante, mas não é mais importante do que eu, porque ela está disposta a me entregar o filho. Então o que nós não podemos é fazer um propósito em que aquilo que nós desejamos seja mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, seja mais importante do que Deus na nossa vida. Ah, eu só estou fazendo um propósito com Deus porque eu quero dinheiro. Eu só estou fazendo um propósito com Deus porque eu quero meu casamento restaurado. Eu só estou fazendo um propósito com Deus porque eu quero passar numa prova. Não, nesse sentido não. Então eu estou fazendo um propósito com Deus porque eu acredito no relacionamento com Deus, isso fortalece o meu relacionamento com Ele, isso me fortalece espiritualmente, isso me leva a estar mais próximo dEle e Ele vai me dar a direção correta nessas áreas da minha vida. Então, quando Deus fizer isso, quando Deus te entregar aquilo que você está fazendo em propósito, isso não vai tirar o seu coração de Deus. Isso não vai ser um empecilho para você continuar relacionando com Deus. Então, uma grande evidência de um propósito verdadeiro com Deus é aquele propósito que depois que finaliza, você continua o seu relacionamento com Deus. Mesmo que a resposta não seja aquela que você queria. O propósito não é barganha, o propósito é algo específico que eu gosto, eu apresento ele em oração, eu oro pela causa que eu estou fazendo aquele propósito e quando finalizo o propósito, que eu vou entregar esse propósito a Deus, eu ainda continuo a vida de relacionamento com Deus. Assim como Ana fez. Ela poderia ter recebido aquele filho e ir embora e nunca mais voltar naquele templo, mas completou a idade dela entregar aquele filho, ela amamentou aquele filho, então chegou o tempo, ela disse, agora o meu filho pertence a Deus. E a gente conhece a história de Samuel. Foi um profeta muito usado por Deus, foi ele que ungiu Davi. Então o propósito de Deus na sua vida, aquilo que você coloca diante de Deus em propósito, pode ser uma bênção para essa geração, pode ser uma bênção para mais pessoas, pode ser uma bênção que vai transbordar o seu entendimento. Eu tenho certeza que mais importante do que Ana ter o filho ali ao lado dela, foi ela ter um filho totalmente usado por Deus, que se relacionava com Deus, que falava com Deus e ouvia a Deus, que Deus chamava ele pelo nome, que Deus dava missões para ele. Então o seu propósito, aquilo que você pede a Deus em propósito, pode ser uma bênção tão extraordinária, tão sobrenatural, quando você faz o propósito com o coração certo,
com a mente certa, com o coração voltado para o relacionamento com o Senhor. Então faça propósitos, sabe? Faça renúncias, faça jejuns, apresente propósitos diante de Deus, leia a palavra de Deus, tire momentos de oração, ouça louvores, faça tudo, mas focando principalmente no seu relacionamento e na sua intimidade com Deus. E apresente diante dele aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas sem colocar isso acima dele. E eu tenho certeza que você vai receber bênçãos espirituais que vão muito mais além do que você possa imaginar. Se esse vídeo foi bênção para você até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se não inscreveu ainda, compartilhe esse vídeo com alguém e comece a desenvolver práticas espirituais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas coisas também sobre propósito, se você puder dar uma lida, com certeza vai acrescentar mais e mais na sua vida espiritual. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.